Será realizado o painel número 2, com o tema Multilateralismo Institucionalizado e o Gerenciamento de Conflitos Armados, as organizações regionais, União Europeia, União Africana e Organização dos Estados Americanos. Participarão desta atividade o professor doutor Vinícius de Carvalho, do King's College London, o doutor Gustavo de Carvalho, do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, e o professor doutor Hélio Farias, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O moderador deste painel é o professor doutor Ricardo Oliveira, do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Convido os painelistas e o moderador a ocuparem seus lugares no tablado. Professor Ricardo, a palavra é do senhor para a condução do painel. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para o ciclo de estudos estratégicos. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui na Escola de Comando Estado-Maior, revendo amigos muito queridos, participando de painéis e sessões de altíssimo nível. E dando continuidade, portanto, ao programa proposto, estamos, portanto, no segundo painel, Multilateralismo Institucionalizado e o Gerenciamento de Conflitos Armados, as organizações regionais, União Europeia, União Africana e Organização dos Estados Americanos. E para, enfim, proferir estas falas neste painel, conforme dito, temos aqui a presença de especialistas de altíssimo nível no contexto das operações de paz. Eu vou seguir a ordem tal como proposta na programação do evento. Então, vamos começar com o professor Vinícius de Carvalho, depois com o professor Gustavo e logo em seguida eu passo a palavra para o professor Hélio. Então, sem mais delongas, eu queria, por gentileza, passar a palavra para o professor Vinícius, da King's College. Obrigado, Vinícius. Bom, vocês podem me ouvir bem? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. General Fernandes, General Vaz, muito obrigado, General Alcio da Costa, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eduarda também, Rebra Paz. É sempre uma alegria e um prazer poder contribuir com os debates e as conversas que a gente tem aqui nessa escola. Bom, eu tenho uma tarefa super difícil. A gente acabou de almoçar. Todo mundo vai estar com aquela vontade de dormir. Eu faço questão de deixá-los mais sossegados. Vou falar um pouco mais leve, assim, que aí vocês podem não ser perturbados na hora do seu sono. Mas, bom, vamos tentar manter acordado, até porque o tema também não favorece uma dinâmica maior. É um tema que vai exigir um pouco de concentração em certos dados e certas informações. É uma palestra mais informativa, eu diria, do que uma palestra formativa, no sentido de nos provocar reflexões distintas e diversas, mas que ajuda a compreender uma arquitetura bastante particular, que é essa da União Europeia. Então, não se preocupe, se dormirem, eu só peço que não ronquem muito alto, porque isso pode perturbar um pouco a condução da palestra. Do contrário, fiquem muito à vontade para isso. Bom, eu gostaria de começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que, na verdade, é bastante complexa. Quando a violência irrompe em algum lugar do mundo, um golpe de Estado, uma guerra civil, uma ofensiva transfronteiriça, quem exatamente que responde na Europa? Para quem a gente liga? Quem que atende o telefone do outro lado para responder frente a isso? Quem é que decide o que fazer e por meio de quais mecanismos que utilizam isso? Se você perguntar a maioria das pessoas, e eu imagino que muitos de nós aqui também, se a gente perguntar a maioria das pessoas, eles vão dizer, isso aí é coisa da OTAN, ou então liga direto para a União Europeia para resolver isso tudo lá, como se fossem os únicos atores e fossem muito unificados numa cadeia de comando clara. Mas a realidade é muito mais complexa. E eu diria, muito mais interessante também. O que temos na Europa hoje não é um único ator de segurança, é uma arquitetura propriamente dita, uma teia de instituições sobrepostas, de marcos legais, órgãos decisórios, instrumentos operacionais, que são construídos ao longo de várias décadas de aprendizado, por vezes muito doloroso. Isso parece muito bonito, mas também é o lado complicado da história, porque na hora de se encontrar uma solução, é sempre fácil jogar a culpa no outro, dizer que isso é responsabilidade de outro setor, de outro departamento, de outro órgão, baseado em outra legislação e etc, etc. Hoje eu quero apresentar um pouco essa arquitetura. Eu fiz os slides em inglês para facilitar a vida também para os nossos tradutores, que aí já podem também ter a terminologia, e vocês vão ter a terminologia que a Europa utiliza, e eu vou falando em português nesse caso. E não vou ficar lendo slides também, porque vocês sabem ler muito bem. Então, hoje eu quero apresentar essa arquitetura para vocês. Eu vou me concentrar em duas das ferramentas mais poderosas
silenciosas, que são aquelas ligadas a operações de gerenciamento de crise, que são as dimensões implantadas em zonas de conflito, e sanções diplomáticas e econômicas, as campanhas de pressão que não envolvem tropas no campo, porém que são muito utilizadas. Eu vou analisar como as instituições da União Europeia, quanto o ecossistema institucional europeu mais amplo, o OSCE, o Conselho da Europa, a OTAN, como se relacionam entre si. E ao final da apresentação, espero que vocês tenham um mapa prático de quem faz o quê, por quê e com quais limitações, e já saibam exatamente para onde ligar em caso de crise. E não serão atendidos. Bom, então já falei um pouco dessa situação, o que nós vamos tratar. Opa lá, para voltar, é aqui, isso. Vamos lá, base jurídica institucional, arquitetura política externa da União Europeia. Vamos começar com o Tratado de Lisboa, é o momento onde tudo começou. A história da política externa e da segurança da União Europeia, como nós conhecemos hoje, ela começa lá com o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009. Lisboa reorganizou fundamentalmente a forma como a União Europeia se relaciona com o mundo e criou duas estruturas principais que vocês veem ali. O Common Foreign and Security Policy, ou a política externa e de segurança comum, e que é regida pelo um dos título 5, do capítulo 5 do Tratado da União Europeia, que vai abranger respostas políticas e diplomáticas a crises globais. E tem o CSDP, Common Security and Defense Policy, a política comum de segurança e defesa, que está inserida na PESC, na política externa e de segurança, e abrange especificamente capacidades que a União Europeia tem de realizar operações militares e civis no exterior. Então, deixa isso bastante claro. Uma com uma dimensão bastante diplomática e a outra com uma dimensão mesmo operacional e de ações efetivas com tropas no terreno. Não se tratam de comandos integrados no estilo de OTAN, não tem nada a ver com o NATO isso daqui, com a OTAN não. Eles operam com uma lógica muito diferente, o que a gente chama de intergovernamentalismo. Se você estiver bêbado, não tente falar essa palavra que não vai funcionar. Ou talvez seja um bom teste para saber o quanto você bebeu. Você consegue falar intergovernamentalismo? Se deu certo, então está ótimo. As decisões no âmbito da PESC, eu vou chamar de PESC esse Common Foreign and Security Policy, exigem uma unanimidade no Conselho da União Europeia. Todos os Estados-membros têm que concordar. Isso simultaneamente é uma vantagem, significa que qualquer operação do ponto de vista de multilateralismo vai ter um consenso político genuíno e uma fraqueza crônica. Um único país pode bloquear tudo, o que nós temos muitos exemplos disso. Então, de novo, a gente está falando muito de multilateralismo, a gente percebe que instrumentos como esse, que são tão efetivos para garantir uma segurança multilateral, que é essa unanimidade, ela pode também ser a barreira a tudo. Bom, além disso, tem também o serviço diplomático na Europa, o European External Action Service, que também o Tratado de Lisboa criou algo totalmente novo, o Serviço Europeu de Ação Externa, que é o mais próximo que a Europa tem de um Ministério de Assuntos Estrangeiros, ou um Ministério de Relações Exteriores, exceto que não serve apenas a um Estado, serve aos 27. O CAE tem sede em Bruxelas e gere 144 delegações da União Europeia em todo o mundo, que são essencialmente embaixadas da União Europeia, nós temos uma no Brasil, inclusive. É responsável pela preparação e implementação das decisões políticas da política externa da União Europeia, e onde a maioria das missões da PCSD são desenvolvidas e planejadas. Tem uma alta representante, que é a ministra de Assuntos Estrangeiros na Europa, que em tudo menos o nome é a pessoa que está no topo desse sistema, que é a alta representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança. Também exerce a função de vice-presidente da Comissão Europeia, ou seja, um cargo muito importante, muito relevante. Desde o dia 1º de dezembro de 2024, é ocupado pela Kaja Kallas, que foi ex-primeira-ministra da Estônia. Preside também o Conselho de Negócios Estrangeiros, a reunião mensal dos Ministérios de Negócios Estrangeiros da União Europeia, lidera a CEAE e a Agência Europeia de Defesa também. Ou seja, muitas funções no lugar só. Legal, muito bem organizado. Se vocês querem algo não funcionar, façam um organograma complexo como esse. Todas as vezes que vocês quiserem que não tenha funcionalidade, um organograma mais complicado, com muita perninha para cá, tracinho para cá, lista tracejada de um outro lado, quadradinho que a gente não sabe se é subordinação ou o que seja, e esse aí não funciona, mas fica bem bonito para mostrar, e parece organizado. Tá? Bom, quais que são os órgãos que estão no bastidores, propriamente dito? Isso não acontece no Exército Brasileiro nem na Defesa Brasileira não, tá, gente? Só acontece na União Europeia. Aqui vocês nunca vão ver esse tipo de coisa. Né? Esses organogramas aí só existem lá, tá? Fiquem tranquilos com isso. Bom,
Bom, abaixo desse organismo que eu mencionei, dessa pessoa, encontra-se uma constelação de órgãos especializados, do qual a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, mas que eles são essenciais na forma como a Europa responde às crises. O Comitê Político e de Segurança, o CPS, eles estão todos listados aí com sua nomenclatura em inglês também, conhecido por sua sigla em francês, que são os COPs. Né? É composto por embaixadores de todos os 27 Estados-membros, reúne semanalmente em Bruxelas e dá orientações políticas sobre o controle operativo, o controle, digamos, estratégico sobre as operações em curso. Tem o Comitê Militar da União Europeia, CMUE, composto pelos chefes de defesa dos Estados-membros ou seus representantes. Presta assessoria militar ao Conselho de Segurança Pública e do alto representante à vice-presidente. Tem ainda o Estado-Maior Militar da União Europeia, a espinha dorsal operacional, é o quartel-general militar permanente em Bruxelas, que realiza o planejamento e o trabalho de inteligência e de alerta precoce. Além disso, tem outro órgão, que é a Capacidade de Planejamento e Condução Militar, que é um quartel-general operacional para missões militares não executivas. Atualmente é quem comanda as missões na Ucrânia, na Somália, na República Centro-Africana, entre tantas outras que tem por aí. Ainda falta uma, capacidade de planejamento e condução civil, que faz o mesmo, só que para as missões civis. São polícia, Estado de Direito, assessoria de gestão de fronteiras, destacados por todo o mundo. Então, considere esses organismos todos como um sistema nervoso da política de segurança europeia. Eles traduzem todas as decisões políticas tomadas por unanimidade no Conselho em realidade operacional no terreno. Também muito fácil, né? Se é fácil tomar a decisão lá no nível, fácil hipoteticamente, no nível dos 27 Estados-membros, na hora de transformar essa operação, vocês podem imaginar quanto mais prático isso é, né? Bom, vamos lá, um pouco mais adiante, que eu ainda tenho só 10 minutos. Bom, como é que é o PCSD em ação? Como é que são as operações mesmo de gestão de crise? O que é uma missão da PCSD? As missões são respostas da União Europeia à pergunta: o que nós fazemos quando há uma crise e a diplomacia sozinha não é suficiente? Então, isso é um primeiro ponto importante a ter em mente. Isso só acontece quando a diplomacia diz: aqui já não dá mais. Então, são dois tipos de missões fundamentais. As missões executivas, que são as mais robustas, têm um mandato para usar a força ou desempenhar funções que pertencem a um Estado soberano, como aplicação da lei ou interdição de armas. São raras e exigem muita vontade política. E tem as missões não executivas, que são as mais comuns. Elas treinam, aconselham, monitoram, desenvolvem capacidades, têm um mandato de combate, mas podem ter consequências profundas, porque elas moldam as instituições e as forças armadas dos países parceiros. São praticamente missões de formação, que estão por toda parte onde a Europa tem atuação. Atualmente, no cenário atual, são 22 missões, agora em maio de 2026. Dessas ativas, são 13 civis e 9 militares. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Não, na própria Europa tem algumas dessas missões. A EUFOR Althea, que está na Bósnia e Herzegovina, é uma operação militar executiva mais antiga da União Europeia, com mais de 20 anos. Ela mantém a paz em um país que permanece profundamente frágil. É uma missão executiva. Tropas não podem intervir nessa missão. Tem a EULEX de Kosovo, que mantém funções executivas residuais no apoio ao Estado de Direito, ajuda as instituições do Kosovo a desenvolver enquanto gerencia as tensões persistentes. Tem a EUPM na Moldávia e a EUPM na Armênia. São também missões civis de reforma policial e de segurança e são lançadas em resposta às pressões russas sobre os dois países. Então ela é uma missão com um caráter muito sério, porque ela não é apenas para uma estabilidade interna, mas para prevenir também influências externas a países que têm interesse na região. Também tem uma comum, com uma característica semelhança, que é a EUMM na Geórgia, que é uma missão de monitoramento que patrulha as linhas de fronteira administrativas ao redor da Ossétia do Sul e da Abcásia, que são conflitos que estão congelados desde a guerra de 2008. Não houve uma solução desse conflito, estão só congelados. E na Ucrânia, que isso é muito significativo, que é a EUMAM, a missão de assistência militar da União Europeia na Ucrânia. Foi lançada em resposta à invasão de grande escala da Rússia, treina tropas ucranianas fora do território ucraniano, principalmente na Alemanha e em outros Estados-membros, e em 2026 já treinou dezenas de militares e soldados ucranianos e continua atuando nesse nível. E tem também na Ucrânia uma outra missão, de uma contraparte civil, que apoia o Estado de Direito, o combate à corrupção, a reforma policial dentro da própria Ucrânia. Bom, aí nós temos também
na África, que continua sendo um continente com a maior atividade operacional da União Europeia. Depois nós vamos ter aqui o meu colega que vai falar sobre as atividades na África. A gente já combinou de discordar, então agora vai ser a hora que você vai poder pegar tudo para discordar. Tá? Bom, tem a EUNAVFOR em Atlanta, que é uma missão naval antipirataria da União Europeia no Chifre da África, lançada em 2008, que ainda está ativa, e foi uma das primeiras operações navais da União Europeia. Tem a EUNAVFOR MED Irini, que opera no Mediterrâneo Central, monitorando o embargo de armas na Líbia e impedindo o envio de armas para esse país. Tem a EUNAVFOR Aspides, que é a mais recente operação da União Europeia, foi lançada em 2024 no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, em resposta aos ataques dos Houthis contra navios mercantes. É uma missão executiva. Os navios podem se defender e defendem outros também. Tem uma missão também na Somália, que tem tropas do Exército Nacional Somali. Ela desenvolveu uma grande capacidade em termos de leis marítimas também, de aplicação de embargos marítimos, etc. Em Moçambique tem uma grande missão, a EUMAM, que era uma antiga EUTM de Moçambique, na qual Portugal é um principal participante, com uma ativa presença, está lá treinando tropas moçambicanas, especialmente por causa dos conflitos em Cabo Delgado, da insurgência em Cabo Delgado. É uma missão muito, muito relevante, acho que para nós brasileiros, algo que nós tínhamos que olhar com mais atenção e talvez engajarmos de forma indireta ou direta até mesmo, porque tem muito a ver com a nossa realidade operacional e capacidades já desenvolvidas pelo país. Tem uma missão na República Centro-Africana, que oferece treinamento militar e que está sofrendo muito por causa do antigo Wagner Group, agora African Corps. O Sahel merece uma atenção específica e serve de um alerta. A União Europeia tinha missões substanciais no Mali e no Niger. Foram encerradas em 2024, 2025, após os golpes militares, a expulsão de forças ocidentais pelas juntas que entraram no poder. Isso nos diz algo muito importante. Essas missões militares, e que ecoam o que já foi dito pela manhã aqui, essas missões militares, elas são eficazes quando o ambiente político que operam permitem que elas sejam eficazes. Quando os governos anfitriões se tornam hostis, as missões entram em colapso. Eu acho que isso ecoa muito bem o que o Cedric falou pela manhã e que também foi discutido no painel anterior. Bom, como é que elas são financiadas? Eu prometo passar rápido, que o tempo é curto. E aqui que a coisa fica interessante. E é onde que também a política interna da União Europeia se torna visível. Elas são financiadas pelo orçamento da PESC, gerado pela Comissão Europeia, e situa-se mais ou menos em 403 milhões de euros hoje. Elas não podem ser financiadas pelo orçamento da União Europeia. Isso é um aspecto muito importante. Não pode ser usado nada do orçamento da União Europeia para essas missões. Há um conceito que é importante ter em conta, que a gente chama de bússola estratégica, né? Deve estar em algum lugar ali. Strategic Compass 2022. É a visão da segurança da Europa até 2030. Essa foi publicada em março de 22, poucos dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia. E ela adotou essa bússola estratégica, que o principal objetivo é criar uma capacidade de desdobramento rápido de até 5 mil militares disponíveis em qualquer situação de crise, com a capacidade operacional prevista para esse ano, 2026. Ainda não está completa. Bom, rapidamente também passando por sanções, que são outras ferramentas da União Europeia, que estão na caixa, né? São do ponto de vista jurídico a maioria delas. Quando não quer enviar ou não pode enviar uma missão mesmo direta, recorre a essas sanções com medidas restritivas. Tem uma base jurídica ampla e bem cuidadosa, tem uma base jurídica no tratado mesmo da União Europeia, que eu já mencionei anteriormente, e tem também um regulamento que permite aos Estados membros da União Europeia atuarem com sanções. Porém, outra vez, ambas exigem unanimidade. Não pode ser feita uma decisão por um só. E o que essas sanções fazem? Proíbem viagem, proíbe de entrada no território da União Europeia para indivíduos listados, congela ativos, faz restrições comerciais, proíbe transações envolvendo países da União Europeia com esses países membros. E vamos falar um pouquinho rápido agora para chegar ao final dessa escala de sanções da União Europeia em 2026. Atualmente, a União Europeia opera com mais de 40 regimes de sanções diferentes, que variam desde baseados em direitos humanos até pacote específico para conflito. Para dar uma ideia, a Rússia é o regime mais extenso da União Europeia hoje, da história mesmo da União Europeia. Após a invasão, a União Europeia adotou 20 pacotes sucessivos de sanções. O 20º foi agora mesmo, 23 de abril de 26, e que adicionou 37 indivíduos e 83 entidades a uma lista de sanções.
O número total de indivíduos listados já passa de 2.700, indivíduos russos com quem nada na Europa pode fazer nenhum contato, nem se receber, nem viajar, nem nada disso. Também ativou pela primeira vez uma ferramenta anti-circunvenção, que visando entidades em países terceiros que estavam ajudando a Rússia. O Quirguistão, por exemplo. Né? Agora o Quirguistão mesmo não pode ter contato com relação econômica com a União Europeia, porque foi a primeira vez que fizeram isso. Né? E a Bielorrússia é outro país que está nessa mesma situação. O Irã também está dentro dessa situação. Mianmar, Sudão e Mali. Então, é bastante efetivo nesse sentido. Elas funcionam, essas sanções? É a pergunta mais difícil e que uma análise honesta não pode evitar. As evidências são bastante contraditórias. As sanções impõem custos econômicos reais. A economia russa, por exemplo, sofreu uma contração significativa em certos setores. Mas, até o momento, não alteraram o comportamento político dos regimes visados, como no caso da Rússia, da Bielorrússia ou mesmo do Irã. Ou elas conseguem, sem dúvida, são três coisas. Sinalizam a desaprovação normativa, restringem a capacidade financeira dos atores visados e preservam a coesão política entre os Estados-membros da União Europeia. Ela funciona mais internamente do que externamente, em outras palavras. É mais para dizer que nós continuamos com o nosso multilateralismo forte do que implicar algo para o país que está sendo afetado por essa sanção. Bom, além da União Europeia, a arquitetura é bem mais ampla. A União Europeia é um ator institucional, é mais desenvolvido, opera dentro de um ecossistema mais amplo de organizações europeias. Por exemplo, o OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, frequentemente subestimado, mas seu mandato é enorme, com 57 estados participantes, não é apenas os países membros da União Europeia. Se estende praticamente em toda a Europa e é a maior organização regional de segurança do mundo hoje, presente, em número de países membros. E as suas ferramentas são políticas e civis, alerta precoce, prevenção de conflito, mediação, monitoração eleitoral e mantém 12 operações pelo mundo afora. O meu tempo acabou e eu não vou poder passar por toda ela. Só quero lembrar que tem também o Conselho da Europa, que é muito importante, porque ele não é um país, é um conselho membro da União Europeia, porém é muito importante nessa relação. Ele tem 46 Estados-membros como parte, e dentro dele está o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que desempenha um papel muito importante também nessa moderação e mediação de conflitos. E, finalmente, a OTAN, que é a âncora de segurança, digamos assim. A gente já deveria ter uma fala inteira sobre a OTAN, especialmente dado o contexto de volatilidade que a própria organização tem passado hoje, mas eu deixo a OTAN como propaganda para a minha próxima palestra aqui, quando vocês quiserem, mas a gente vai terminar por aqui. Essas são algumas listas dessas missões todas, mas eu gostaria de terminar. Opa lá, voltemos uma, deixa nessa daí. É uma arquitetura construída para a complexidade. O que eu espero ter ilustrado hoje é que a segurança europeia não é uma máquina única, é um ecossistema, são missões que são tanto políticas quanto econômicas, quanto militares, são mandatos que têm que ser unânimes, o que é um grande desafio, tem, eu já disse, grandes vantagens, mas grandes desafios. Foi construída precisamente porque nenhuma instituição sozinha consegue fazer tudo. E ferramentas militares, ferramentas civis, ferramentas diplomáticas, ferramentas econômicas, são todas implementadas em combinação através de vários canais e bases políticas. Compreender essa arquitetura não é apenas um exercício acadêmico, eu quero deixar isso muito claro. Para aqueles de nós que trabalhamos em educação, em investigação, no jornalismo, como militares, implementadores de política, essa compreensão é condição prévia para também responsabilizarmos essas instituições, sabermos o que demandar de cada uma delas e quais são as suas responsabilidades, para perguntar não apenas o que elas fazem, mas para quem, com que consequências e quem é que eles deixam de fora nisso tudo. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado, professor Vinícius. Então, passo a palavra em seguida para o professor Gustavo. Muito obrigado e muito obrigado mais uma vez a ECEM, a Rebrapaz, por esse convite muito generoso e discussões extremamente importantes para o Brasil, para o futuro dos mecanismos que criamos com o objetivo de lidar com questões de paz e segurança. O que eu gostaria de fazer aqui nos próximos 19 minutos e 35 segundos é fazer uma reflexão sobre como o continente africano viu processos nas últimas décadas de transição e de mudança, que são transições e mudanças que não ocorrem
de hoje, com uma mudança de administração dos Estados Unidos, com uma mudança de postura da Europa e da União Europeia, com mudanças de posicionamento, de relações com outros atores, e que eu acho que traz muitas lições a países como o Brasil e regiões como a América Latina. Porque no caso africano, nas últimas décadas, o continente viu-se num espaço em que a sua posição estrutural internacional é uma posição periférica, é uma posição de reduzida capacidade de influência em processos de decisões, em que muitas vezes é visto com uma dicotomia que muitas vezes é inconsistente. A África se mantém como um grande foco de atenção de órgãos como o Conselho de Segurança, mas proporcionalmente essas questões normalmente são vistas num patamar mais baixo em hierarquia de prioridades geopolíticas globais. O Vinícius fez uma pergunta que eu achei muito importante de quem responde quando tem um genocídio em Ruanda ou uma guerra na Somália. No caso africano, nos anos 90, é que a resposta era ninguém. Missões das Nações Unidas em Ruanda ou em Somália, que são traumas e experiências continentais em que a comunidade internacional, mesmo quando possui uma presença no local, não tem mandatos que lhes permitem responder a questões de mudança de condições e de espaços de conflitos armados dentro do continente, em que a comunidade internacional ou não tem interesse ou capacidade de responder. Estas questões, em grande medida, o que elas trazem é um processo que o Cedric comentou mais cedo. É uma adaptabilidade não só por interesse de visibilidade, de prestígio, de competição, mas fundamentalmente uma adaptabilidade por questão de capacidade regional e internacional que muitas vezes é limitada dentro do seu próprio contexto e região, que para a sua própria região essas questões são de prioridade central geopolítica. Elas têm efeitos não só nos estados em que esses conflitos ocorrem, mas fundamentalmente entre a relação de micro-regiões dentro da África, em que se busca da criação de uma arquitetura talvez menos similar e mais complementar do que vemos em regiões como a Europa, que lhe permitam ter uma capacidade de agência, uma capacidade de liderança dentro dos seus próprios processos e diminuir a dependência a partir de decisões que vêm de fora. Essa adaptabilidade, obviamente, é criada a partir de muitos problemas. Problemas, muitas vezes, que são problemas que vêm desde o início, problemas que muitas vezes são porque algumas dessas questões são perguntadas e questionadas um pouco mais tarde, e problemas, muitas vezes, e particularmente porque o espaço de operação e o espaço de reação da União Africana, fundamentalmente, é um espaço que muda, que se adapta e que força a instituição a ter uma postura fundamentalmente flexível na forma em que se vê os tipos de desdobramento. É importante trazer um pouco desse contexto histórico, não só para situar como essas questões ocorreram, mas particularmente quais são as motivações, os cálculos, as perguntas, as frustrações que foram tidas dentro do continente africano e como elas se vinculam a partir de mudanças estruturais da ordem global que não começam hoje, que não começam em 2024, que não começam na década passada. Esses dois exemplos que eu apresentei mais cedo de Ruanda e de Somália são extremamente importantes porque trouxeram um processo de reflexão que leva a revisões como o Brahimi Report, mencionado pelo Cedric mais cedo, a criação de novos departamentos, a criação de estruturas, e uma visão pós-Guerra Fria internacional em que se via multilateralismo como a oportunidade de se fazer multilateralismo funcionar.
a parálise, a limitação de capacidade das Nações Unidas durante a Guerra Fria, é importante não só porque ela traz uma parálise entre os grandes Estados-membros, mas o que ela trouxe, e isso é um dos riscos que vemos atualmente, é espaços em países em desenvolvimento que, em grande medida, são os terrenos de combate entre grandes potências. Em teoria de relações internacionais, existe a visão de que realista de que a bipolaridade é estável, mas é estável para quem? É estável para o centro, é estável para aqueles países que controlam boa parte desses polos e muitas vezes traz a instabilidade durante a periferia. Mas a reação naquele momento também era uma reação que possuía alguns pressupostos. E esses pressupostos, fundamentalmente, eram de que se criamos instituições internacionais com maior capacidade técnica, maior capacidade operacional, maior capacidade de ação e de intervenção, isso nos levaria, fundamentalmente, a lidar com esses conflitos de uma forma mais eficiente. É muito mais fácil pensarmos em 2026 de que isso não funcionou tão bem. Mas naquele momento existia um pressuposto muito otimista a respeito do que deve e pode ser feito. Esses traumas geracionais dos anos 90, em que o continente africano se vê fora de um espaço em que a sua região é tida como a presença de conflitos por procuração, sendo em Angola, sendo na República, sendo no Zaire, naquele momento nos anos 60, sendo em diferentes espaços, Angola, Moçambique, fundamentalmente inseridos dentro de conflitos da Guerra Fria. Mas o que ocorre dentro de um período de otimismo no continente em que nós, na inabilidade da comunidade internacional de prover essas respostas, esse foco e esse centro ocorre dentro do continente. Existe uma frase que a gente usa muito dentro do continente, que é tão utilizada que virou clichê, que é a ideia de respostas africanas para problemas africanos. E eu acho que é uma frase muitas vezes mal entendida, porque ela dá uma indicação de que essas respostas africanas para problemas africanos é quase uma ideia de hierarquização de que a África tem que sempre estar na frente das questões, e que existe quase uma competição dentro dessa ideia do capítulo 8 da Carta das Nações Unidas, em que a África deveria necessariamente ter a preponderância acima do Conselho de Segurança. Eu sempre digo que essa frase tem que ser completada. E essa frase, fundamentalmente, o que ela fala é sobre respostas africanas para problemas africanos quando a comunidade internacional é incapaz ou não tem o interesse de responder às nossas questões. E tudo isso, em grande medida, foi o que levou à criação da União Africana em 2002. Um processo de entendimento que a integração regional, diferente da Europa, que ocorre primeiramente e fundamentalmente a partir dos anos 40 até entre os anos 70 e os anos 90, como uma integração econômica, que se torna uma integração política. A África inverte esse processo. Ela viu que a sua própria instituição, a Organização de Unidade Africana, que foi criada no momento de descolonização da África e que trabalhou nesse momento como uma instituição de proteção a esses novos estados criados, a partir de um princípio de não interferência em assuntos domésticos, em que nesse momento, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, a grande questão era pensar como criamos espaços de não indiferença. E que naquele momento era tido como quase revolucionário. No momento em que questões de responsabilidade de proteger, questões de proteção de civis, eram vistas como novas. A primeira missão das Nações Unidas com mandato de proteção de civis somente ocorre em 1999 em Serra Leoa. Então, nesse sentido, nós vimos ao longo dos anos a União Africana testar ideias, testar formas de atuar. E o próprio pensamento do nicho
Africano e da União Africana e das comunidades econômicas regionais, que apesar do nome tem muito pouco econômico e muito mais político, foi um espaço que a gente encontra uma dificuldade até hoje de entender qual que é o caráter das operações de paz, das operações de apoio à paz, como são chamadas dentro da União Africana. São operações de resposta imediata, são operações multinacionais, multidimensionais, são operações ad hoc, que nos últimos 10 anos ganharam bastante, tanto em atenção, mas também de confusão do que elas são partes de um conceito de operações de paz ou são outras coisas? Porque nesse sentido, quando vemos o primeiro desdobramento da União Africana em 2003 no Burundi, a ideia naquele momento era de que iremos responder por um tempo, porque não existe consenso dentro do Conselho de Segurança que existe paz ou os critérios de um acordo de paz, de consentimento das partes, e que no momento em que se cria essa possibilidade de atuação do Conselho de Segurança, por muitos anos, a nossa visão dentro do continente era uma de que seria sempre um processo de rehatting. Teve uma cerimônia em Bujumbura em 2005, se eu não me engano, quando a AMIB se torna ONUB, em que os mesmos peacekeepers da África do Sul trocam seus capacetes verdes pelos seus capacetes azuis. Os Troop Contributing Countries, em grande medida nessas questões, eram tidos como um processo de continuação. Mas existem dois casos que chocaram com essa ideia de uma relação entre União Africana e Nações Unidas quase que linear, que mostrou à União Africana que essa flexibilidade e adaptabilidade era essencial. Somália em 2007, Darfur no mesmo ano. Somália existia uma diferença muito grande em 2007, dentro do Conselho de Segurança, da sua própria intenção e capacidade de atuar, o que levou a missão da União Africana na Somália se estender por um grande período e testou, em grande medida, muitas das fragilidades institucionais que existem dentro do continente e sua própria capacidade de atuação. A partir desse momento, apesar da missão já não estar no terreno e outras missões estarem lá, a questão é, nós não temos outra opção, além da União Africana, de estar dentro desse espaço. Então, o que fazemos para manter, sustentar e apoiar? E daí criam-se novas categorias de pacotes de apoio, de treinamento, de logística, de financiamento, que eu ainda vou falar um pouco antes de completar. No caso de Darfur, eu acho particularmente interessante, porque é um espaço fundamentalmente sobre o consentimento das partes. A AMIS, que havia sido desdobrada em Darfur, via-se como insustentável naquele momento e a limitação de capacidade da União Africana de continuar. As Nações Unidas, por si só, tinham o interesse e a capacidade de desdobramento, mas não existia o interesse do host state. Então, você tem toda uma negociação que mantém no nome, principalmente, uma missão híbrida entre as Nações Unidas e a União Africana. Na prática, foi uma missão fundamentalmente das Nações Unidas e que trouxe grandes problemas na própria relação entre União Africana e Nações Unidas, que faz essa ideia de hibridismo quase como um xingamento em certos espaços em Nova York e em Addis Abeba. Mas, nesse sentido, eu usei esses 3 exemplos, porque eles mostram que essa adaptabilidade não é só porque a União Africana tem o interesse em participar, mas, fundamentalmente, porque os espaços em que trabalha forçam a instituição a pensar em outras maneiras. Mas, obviamente, você tem um pecado original dentro desse processo. É que o otimismo africano que foi apresentado desde a criação da União Africana em 2002,
não veio da mesma forma com a criação de estruturas que apoiassem a continuidade financeira, logística e estrutural, que fez a União Africana ser extremamente dependente de apoio externo, tanto da União Europeia, como Estados Unidos, países individuais, como a Alemanha, Noruega, China em certos momentos. O que leva ao continente, em discussões com a comunidade internacional já na última década, a uma grande discussão de como criamos processos previsíveis e sustentáveis de financiamento da União Africana. E esse é um outro processo que muitas vezes é mal entendido também. Porque muitas vezes essas discussões aparentam em que o continente africano está indo ao Conselho de Segurança mendigar por acesso financeiro, o que, na verdade, o argumento é essa. São questões de acordo com a Carta das Nações Unidas, que são ameaças à paz e segurança internacionais, com mandatos e ações do Conselho de Segurança, e existe uma responsabilidade coletiva. O fato das Nações Unidas não desdobrarem em muitas dessas situações, o uso do capítulo 8 da Carta das Nações Unidas não é o uso do capítulo 8 da Carta das Nações Unidas, porque se torna necessariamente uma questão regional. Ela se mantém como uma questão internacional. E existe a necessidade dessa previsibilidade e um processo de ação que é comum a todos os Estados-membros das Nações Unidas. A questão, nesse momento em que se negocia por quase 10 anos uma resolução do Conselho de Segurança, que eventualmente é aprovada em dezembro de 2023, Resolução 2719, que trabalha e que fala sobre essas questões de responsabilidade coletiva e sustentabilidade, que desde então ela se mantém no papel. Ela desde então se mantém no papel e que gera mais um processo de frustração sobre a sustentabilidade, num processo de debate e de fragmentação geopolítica, em que vemos não só questões da inabilidade das Nações Unidas em desdobrar tropas à Ucrânia ou Gaza ou em outras questões, mas vemos processos continentais que, fundamentalmente, deveriam ter o espaço da comunidade internacional, como no caso do Sudão. A guerra no Sudão dos últimos anos é uma guerra que existe uma limitada ação e resposta do Conselho de Segurança e um conflito em que nos traz a ver lembranças do papel de atores externos que são fundamentalmente parte desses conflitos. E o que isso significa para a África, para eu completar nos próximos 2 minutos? Eu acho que, primeiramente, para o continente existe uma reflexão de que isso não é só um ponto de ruptura, mas tem uma grande continuidade. De uma continuidade de crises e da inabilidade da comunidade internacional de responder a problemas que são tidos como prioritários para o seu próprio continente e que temos de continuar pensando em novas respostas, apoios, instituições, seja por meio do aumento de contribuições africanas ao Fundo para a Paz, que havia sido criado já em 2003 com a criação da Arquitetura de Paz e Segurança Africana, ou a APSA, e que, obviamente, nesse momento não tem condições de financiar todas as respostas, mas já vemos pelo menos um aumento considerável da sua própria capacidade de apoiar certos processos. A segunda questão tem a ver com esse forum shopping. É de que mecanismos como as Nações Unidas são centrais, porque nós nos vemos como individualmente fracos para conseguir ter os efeitos que queremos, e multilateralismo importa porque eles nos permitem ter uma voz mais ampla. Mas não é o único espaço de atuação, seja por meio da criação, do fortalecimento de certas instituições regionais, seja por meio da aproximação em outros processos multilaterais ou minilaterais, incluindo um grande interesse em participação e engajamento com processos como o BRICS. Um processo que se mantém, em grande medida, olhando essa falta de equidade
e de visibilidade de um continente que, em 1945, somente possuía 3 países Estados-membros das Nações Unidas, e hoje em dia temos 54. O maior grupo regional das Nações Unidas é o grupo africano. Mas, ao mesmo tempo, um certo cinismo a respeito disso, uma fadiga. A gente não espera muito sobre isso, então a gente tem que olhar para outros espaços. E, para concluir, eu acho que isso é uma reflexão muito importante para o Brasil. Porque nos traz uma pergunta de causa e efeito. Coalizões ad hoc como MNJTF, G5 Sahel e outras, são vistas como muito problemáticas em grande medida, porque elas trazem confusão a respeito de ligação, de comando e controle, de rules of engagement, de direitos humanos. Mas isso, em certa forma, não é a causa, é o efeito de lacunas que são existentes e esse teste de novas ações que mudam todas as vezes que temos um novo desdobramento. A segunda questão se diz respeito particularmente em questões sobre reforma das Nações Unidas. A grande crítica que eu faço à posição africana, que foi desenvolvida em 2005, chamado Consenso de Ezewini, que fala sobre a participação de 2 estados africanos dentro do Conselho de Segurança, é que ela é muito estática, e ela não faz a pergunta, e se por algum motivo a gente consegue ter essa reforma? O que é que a gente faz no dia seguinte? Isso quer dizer que vai mudar a capacidade do sistema de responder a questões, e eu acho que existe uma necessidade de coragem nesse sentido de Estados-membros de trazer discussões que são difíceis. E, finalmente, entender que há um espaço para a construção de novas coalizões, de relações, de parcerias, que sejam muito menos superficiais no seu caráter e na sua ação, e que busquem encontrar respostas que são favoráveis ao continente africano, mas que, em grande medida, são um espelho de como a ordem global funciona em espaços mais periféricos, inclusive o nosso do Brasil. Temos mais capacidade, mais projeção, mais ação, mas não estamos imunes a essas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Eu passo, então, em seguida, a palavra para o professor Hélio, da ECM. Boa tarde a todos. Sou o último aqui a falar. Bom, muito instigante a fala dos colegas, a quem já começo agradecendo. Também agradeço ao Coronel Vaz, ao General Vaz, por abrir esse espaço. Também ao General Fernandes, tá, da DESMIL, a quem também agradeço a presença de todas as autoridades, ao professor Guilherme pela organização do ciclo, assim como o professor Hugo, a professora Eduarda, toda a sua equipe do LabPop, né, esse importante grupo de pesquisa sobre operações de paz na ICEM, que vem revitalizando e trazendo perspectivas muito interessantes para pensarmos o lugar do Brasil neste mundo em transformação. Também é sempre um prazer falar para os colegas do CECEM, do CPAEX, ter colegas de outras instituições aqui na nossa casa, trazendo a ECM para o debate, digamos, mais importante no que se refere à segurança e defesa do país, da América e, por que não, do mundo. É fundamental termos isso. Bom, quando a gente pensa em Europa, como muito bem apresentou o professor Vinícius, temos uma arquitetura bastante complexa e um histórico, né, de conflitos muito significativos que, né, tem ali na herança, né, as grandes guerras mundiais. Quando a gente pensa a África, a gente pensa também um processo de conflitos muito latentes, muitos ativos, um processo de consolidação de estados nacionais ainda em curso e uma dificuldade de gerenciamento frente à ausência de algumas instituições. E quando a gente pensa América, tá? A América tem um processo um pouco mais longo de formação territorial. Isso se dá principalmente em oposição às antigas colônias, às antigas metrópoles, perdão, e com uma relativa passividade em relação aos vizinhos, né? Relativa passividade. O que gera uma arquitetura de segurança e defesa bastante singular, né? Eu chamaria a atenção para isso. Bom,
O que tem a reboque? A gente tem um conjunto de instituições que foram muito singulares e foram muito efetivas ao seu tempo histórico, né? É um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, um contexto das políticas de desenvolvimento, um contexto das chamadas do regionalismo aberto e, de certa forma, as questões de segurança e defesa nesta agenda, mas não ocupando uma posição central. Quando o professor Guilherme chama para essa reflexão, eu tentei aqui pensar esta transformação. O que é essa transformação? O que nós temos exatamente neste momento que traz desafios ao Brasil e às operações de paz no contexto da ONU? Que mundo é esse que vem dinamizando, vem alterando, digamos, o conjunto de regras estabelecidas? Tá? E aí, obviamente, a palavra crise emerge. É uma crise sem precedentes quando a gente pensa aqui a América, a ponto de, em 2016, termos na Venezuela, né, a captura de um presidente, ou a prisão de um presidente, ou o sequestro de um presidente, ou o que quer que seja, e há um vazio do ponto de vista dos arranjos, dos comunicados conjuntos, das reuniões extraordinárias. É como se a região ficasse inábil, paralisada. Tá? Avizinha-se algum tipo de intervenção em Cuba, idem. Nenhuma manifestação, nem pró, nem contra. É como se a instituição vivesse, de fato, uma crise. Uma crise que aponta para o quê? Para a construção de um novo? É sempre difícil partir do zero. A gente, obviamente, parte daquilo que está cristalizado. Daí a ideia da resiliência. A gente precisa trabalhar com o que tem. E as instituições que temos, tá, precisam se adaptar a esse mundo. E que mundo é esse? Eu vou comentar um pouco, né, essa provocação do professor Guilherme, trazendo alguns elementos geopolíticos para a gente pensar essa arquitetura de segurança e defesa aqui do nosso continente. Tá? Então, basicamente, fala um pouco dessa conjuntura, as três Américas, tá? E quais são os desafios sul-americanos, tá? Que é um projeto em oposição à visão dominante das Américas. Tá? Lembrando aqui, Américas, como ensinou a nossa grande geógrafa e geopolítica Terezinha de Castro, desta casa, tá? Terezinha dizia que há 4 grandes expressões, né, origens do termo América, e começar pelas palavras não é um início vã. Né? A América de Amerisque, né, que viria ali das cadeias montanhosas da Nicarágua, ou América Panema, né, de um conjunto de planaltos escarpados que os indígenas falavam na Venezuela, do próprio Américo Vespúcio, tá? E de um termo, Amerique, né, que retomaria um navegador norueguês que chegou na América, né, por volta ali de 1000, né, por volta de 1000. Então, é um termo que também tem disputas, que, lembrando aqui da nossa Terezinha de Castro, que escreveu um livro para exatamente chamar a nossa América. Bom, que desafios são esses? Basicamente, todos os colegas que nós discutimos aqui na ECM, é um sistema internacional em transformação. O conceito que temos é que aquela ordem liberal, internacional, pautadas em regras pós-Segunda Guerra Mundial, tendo ali a hegemonia norte-americana como um sustentáculo dessas instituições multilaterais, ela está em profunda transformação e muitos autores falam até em colapso. Isso se revela de diversas formas, seja a proeminência de uma competição entre grandes potências ou uma inoperância de instituições como G7, ou coalizões G7, ou o próprio Conselho de Segurança da ONU, ou o OMC. Qual foi a última vez que alguém aqui escutou falar da Organização Mundial do Comércio? Tá? Então, claro, são instituições que permanecem importantes, porém, tá, tem um outro lugar neste mundo em transformação. Absolutamente importante. Um incremento neste cenário de crise do aumento dos gastos em defesa. E que traz, né, em todos os cantos do mundo, uma conclusão muito importante para nós. Tá? A retomada, a proeminência de uma inescapável geografia. Grandes potências atuando
e buscando reeditar as chamadas zonas de influência. Tá? São elementos importantes. Por quê? Porque quando eu olho um gráfico como esse, de um mundo em brutal transformação, que centraliza gastos militares, a dúvida que eu pergunto é onde está a América Latina, onde está a América do Sul, onde está o Brasil? As grandes potências estão ali. Estados Unidos representa 33% desse gasto global. Em quinto lugar está a Índia, representando por volta de 3,2% deste gasto. E a América Latina? E nós? Esse é um ponto importantíssimo para o argumento que virá depois. A América Latina representa, incluindo o México, tá? Que fique claro, incluindo o México, 2,6% desse gasto global em defesa. Certo? Quando a gente pensa América do Sul, a gente tem aí por volta de 2% desse gasto global. Quando a gente pensa só o Brasil, algo por cento de 0,8%. Portanto, falamos em uma região que é marginal dentro desse contexto das discussões de segurança e defesa que tocam o dinamismo desse sistema internacional. Se ele está sendo transformado, a América Latina, junto com o continente africano, estão a reboque dessas transformações. Tá? Paradoxalmente, essa relativa marginalização nos gastos tem como correlato uma centralização quando a gente pensa o balanceamento estratégico entre potências. Bom, como é que a gente visualiza, né, essa ordem liberal em colapso? A inoperância e crise das instituições multilaterais e três das principais discussões hoje no mundo, tá, estão à margem de muitas das instituições multilaterais. A discussão sobre a Ucrânia, que reengata no vocabulário da geopolítica, das relações internacionais, a temática da profundidade estratégica. A discussão sobre Taiwan, recolocando no vocabulário a paciência estratégica. E a Venezuela, agora, recolocando a discussão do perímetro de segurança ou zona de influência direta de grandes potências. O que este mundo em transformação nos apresenta? Que o estabelecimento de diretrizes para a resolução de conflitos está em gestação. Passa pela concertação entre esses países mais do que, tá, a tradição da ordem internacional liberal que, infelizmente, tá, vem sofrendo agravos. Bom, quando a gente fala em geopolítica, toda vez que a gente fala em ordem internacional, é sempre esse equilíbrio transitório de potências. Bom, temos vários palcos hipercompetitivos. Tá? Leste da Ásia, obviamente, a zona de tensão China e Estados Unidos, tá? Entre seus vários pontos. Tá? Rússia, exterior próximo, acabamos de falar de Ucrânia e todo o entorno russo, uma área de tensão latente. Grande Oriente Médio, nem citei o Irã, Israel, Palestina e toda a importância do petróleo para a geopolítica e a economia internacional. Projeções no Índico, esse crescimento exorbitante da Índia e a importância geoestratégica do Índico às projeções de poder norte-americano. E África e América do Sul como uma área de balanceamento estratégico. O que isso significa? Tá? E é isso que eu queria comentar um pouco aqui com todos. Tá? Como, então, pensar esses arranjos nesse mundo em transformação? Tá? Bom, se a gente retoma rapidamente as raízes do pensamento estratégico norte-americano, é o rompimento de uma visão expansionista contra uma visão isolacionista. E a ideia que vem de Marham e depois é aperfeiçoada por Spykman, que os Estados Unidos estão, né, em um sistema que precisa de uma projeção constante de poder para a manutenção da sua integridade territorial. É a ideia de uma defesa ativa,
Mahan formula, Spykman, né, traz ali todo o enquadramento disso que alguns teóricos consideram como a espinha dorsal do pensamento estratégico norte-americano, que tem alguns elementos. E ele formula esse pensamento na década de 30. Tá? Basicamente, uma projeção geográfica estratégica, a ideia da projeção global como uma defesa ativa, a ideia de supremacia hemisférica, daí que vem. Tá? A ideia de uma política de equilíbrio de poder, principalmente contra o continente basilar, que seria a Ásia. Tá? A América, portanto, tá? Como um reservatório dessa capacidade americana. Que América é essa? América para além do Rio Grande. América do México para o sul, né? Enquanto reservatório. A ideia dos Estados Unidos como uma potência militar, a ideia de uma hegemonia liberal e a supremacia em todos os vetores. Esta é uma visão, né, da tradição geoestratégica norte-americana e que se atualiza e que eu diria que a última estratégia de segurança norte-americana pincela vários desses pontos. Quando a gente pensa América do Sul, também temos uma tradição. E é uma tradição que tem duas grandes raízes, uma intelectual, uma política. A raiz intelectual geopolítica traz nomes como ali o Hatzel e o Killing, que são europeus, mas são resgatados por esse pensamento nativo, com uma ideia, a seguinte ideia: território é fundamental ao continentalismo. E a ideia que se na América houvesse uma expansão dos horizontes geográficos, isso traria uma unidade e traria uma redução da vulnerabilidade. Esta ideia é muito debatida pelo Carlos Malágrida, tá? Um geopolítico radicado na Argentina e que escreve fortemente entre Argentina e Uruguai, que basicamente coloca ali a ideia da reunificação das Américas, tá? Como uma força para conter a expansão norte-americana e europeia. A unidade como força. Tá? É também uma ideia muito debatida por Mário Travassos aqui no Brasil e que, como síntese, a integração como um caminho para uma autonomia estratégica. Quando a gente pensa as lideranças políticas latino-americanas, todas, de certa forma, ecolavam uma consciência geográfica. Tá? O continentalismo como parte dessa construção, né, estatal, Francisco Miranda, Simão Bolívar, José San Martín, todos eles, né, chamando a atenção para a unidade, e que se materializam em algumas posições políticas, principalmente ali no início do século. Né, o Barão de Rio Branco era muito atento a essas discussões, quando sugere que Brasil, Chile e Argentina reconhecessem, tá, as posições norte-americanas no Panamá. No Panamá, naquela cisão, né, no início do século, em que o Panamá se separa da Colômbia. E por que desse reconhecimento? Para que o Cone Sul tivesse uma maior autonomia. É uma ideia também resgatada por Perón, tá, de como o ABC, né, Brasil, Argentina e Chile, poderiam criar um bloco expansivo econômico e, em termos de segurança e defesa, importante para o nosso subcontinente. Bom, são duas raízes. Vou dar um salto histórico, que, diferente dos colegas, não passarei por arranjo a arranjo, exatamente pelo que está aqui. É uma verdadeira sopa de letrinhas, né, da integração sul-americana, com diferentes roupagens, né, diferentes inspirações, mas que dão conta um pouco desta eterna construção, eterna vontade de diálogo, mas que esbarra em elementos estruturais, seja financeiros, ou seja, geopolíticos. E quando eu falo geopolítico, de cerceamento à liberdade para desenvolvimento de tecnologias, incluindo as militares. Tá? Vejam, TIAR, OEA, a Junta Interamericana e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, são as principais, dentro do contexto de Guerra Fria. Ali no meio, um conjunto, né, de instituições, principalmente de integração e desenvolvimento, buscando, né, a integração física, de infraestrutura, mecanismos de financiamento,
né, dentro do sistema ONU, importantíssimo, a CEPAL, como uma comissão econômica, que pensava uma teoria própria para a América Latina e, né, substantivava políticas públicas importantes dentro do ciclo de industrialização, como algumas instituições políticos econômicas, mas com um olhar sobre segurança e defesa, como o Mercosul, e instituições não mais existentes, como a ALBA, né, a Unasul, e eu nem coloquei o ProSul, e também não coloquei a OTCA, a Organização do Tratado para a Cooperação Amazônica, importantíssimo, porque não tem um grau de institucionalidade como as demais. Vejam que essa sopa de letrinhas, elas trazem essa preocupação principal, né? Como essas instituições vão responder à crise do multilateralismo. Esse momento de competição entre grandes potências e essa fragmentação que nós vivemos na América Latina. Bom, quando eu recorto a temática da segurança e defesa, sobram, né, a Organização dos Estados Americanos, né, o Tratado, o TIAR, e o Mercosul. Né? Dessas três a gente pode comentar um pouquinho mais. Bom, que transformação é essa no mundo? Bom, da relativa desimportância da América Latina, hoje, com a competição geopolítica, a América Latina volta ao centro, como uma área pivô. Tá? Uma área pivô dos interesses norte-americanos, que colocam 3 componentes essenciais. A gramática do poder, a utilização da força para defender 2, os seus interesses nacionais. 3, a importância do regionalismo, é o hemisfério como principal área, ou a primeira área de defesa americana, dentro, tá, da utilização de todos os instrumentos necessários, o que a gente vem chamando de geoeconomia, ou interdependência armada, ou war by other means. Bom, isso vem sendo sintetizado pela literatura e pelos documentos como o Corrolário Trump, né, atualizando a doutrina Monroe, tá? Supremacia norte-americana, dissuadir potências extra-regionais, controlar ativos estratégicos e fortalecer cadeias produtivas. Bom, o que é dissuadir potências extra-regionais? Basicamente, China. Obviamente, dentro do campo da segurança e defesa, mas também dentro dessa visão alargada da economia, tendo vários componentes, tá, tidos como estratégicos para a segurança nacional. Portanto, controle de infraestrutura crítica, controle de energia, controle sobre aqueles recursos essenciais para a inovação tecnológica, como minerais estratégicos, que hoje a gente vem chamando de terras raras. Tá? Então, é uma tensão com a China, uma competição em áreas-chave com a Rússia e uma tensão estratégica com demais potências, incluindo países europeus. Essa é uma visão americana que traz a Américas, né, essa regionalização. Entre a América Central e o Caribe, supremacia incontestável dos Estados Unidos. Incontestável. Não é um termo meu. Posição sul, área de hegemonia norte-americana. Bom, para finalizar, segurança hemisférica, um predomínio da agenda de segurança, com a questão do terrorismo, a questão do crime organizado, tráfico de drogas, e, do ponto de vista da defesa, toda uma agenda de colaboração, tá, para com a potência, no sentido de compartilhamento de material, de armamentos, de doutrina, enfim, muito mais como suporte à potência do que como capacidade interna. E, obviamente, ali, o balanceamento estratégico, a ideia de um reshoring, ou nearshoring, né, uma reindustrialização e um controle de cadeias produtivas em áreas-chave. Aí que a América Latina entra com destaque, tá? Em todos esses pontos que aqui citei. Para fechar, né, a oportunidades, esse alinhamento com a potência traz ali um conjunto de possibilidades que nos debates podemos aqui trazer, tá? Talvez um novo ciclo de desenvolvimento, uma espécie de desenvolvimento tolerado, como foi o ciclo desenvolvimentista, mas também traz uma série de riscos que destaco aqui, e ambos, oportunidades e riscos, não, tá, superam os dilemas latino-americanos e sul-americanos,
que é a ideia de um projeto mais autônomo de desenvolvimento e defesa, que requer aí, obviamente, o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento de instituições multilaterais de caráter mais regional e menos hemisférico, para que a gente possa lograr algum sucesso. Essas são as considerações finais aqui que deixo, tá? Trazendo, né, essa centralidade da América Latina e essa dicotomia entre uma integração hemisférica e uma integração regional. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Muito obrigado, professor Hélio, bem como também doutor Gustavo, professor Vinícius, pelas excelentes apresentações. Eu acho que esse painel ele foi muito feliz no sentido de apresentar, né, descer um pouco da crise do multilateralismo que atravessa as organizações internacionais e pensar como que essas dinâmicas, esses processos também estão presentes no contexto regional, na América Latina, né, na América como um todo, na África e também na Europa. Então, as apresentações foram muito enriquecedoras para que a gente tenha, então, um panorama sobre essa arquitetura de paz e segurança e quais são os principais desafios que essas instituições têm lidado nos seus respectivos contextos regionais.